Eu menti sobre a minha idade. A voz de Hannah falhou. Ela encarava o jovem fazendeiro do outro lado da estrada empoeirada. Seu baú ainda pesava em suas mãos trêmulas. Os olhos de Zachary Zimmerman se arregalaram. Seu maxilar se contraiu enquanto o sol da tarde castigava o espaço entre eles. O anúncio dizia menos de 25 anos. Eu tenho 28. A confissão pairou no ar como um tiro. E ela esperou pela rejeição que viajou 600 milhas para receber. O silêncio dele se estendeu por uma eternidade. Então sua boca se curvou em algo que ela não conseguiu decifrar. Talvez raiva. Ou uma decepção tão grande que a mandaria de volta para Boston. Apenas com a vergonha e as dívidas de seu pai esmagando seu peito. Agora, antes de continuarmos a história de Hannah, por favor, inscreva-se no nosso canal e fique conosco até o final. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Eu adoraria ver até onde essa história viaja. Hannah observou o rosto de Zachary mudar 3 vezes no espaço de uma batida de coração. Primeiro veio o choque. Suas feições congelaram, como se alguém tivesse jogado água fria sobre sua cabeça. Depois, a confusão se espalhou por sua expressão. Sua testa se franziu. Ele tentava conciliar o que ela acabara de dizer com a imagem que havia construído em sua mente. Finalmente, e isso foi o que mais a aterrorizou, algo se suavizou em seus olhos. 28, ele repetiu. Ela não sabia dizer se ele estava testando as palavras ou tentando entendê-las. Sim. Seus dedos doíam de tanto segurar a alça do baú. Eu deveria ter contado nas minhas cartas. Eu sei que deveria, mas eu estava desesperada e pensei. Você pensou que eu diria não? Você não diria? Zachary não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela, olhou de verdade. De um jeito que a fez querer se virar e se endireitar, tudo ao mesmo tempo. Ela esperava a raiva, tinha se preparado para o nojo. O que recebeu em vez disso foi algo muito mais perturbador. Reflexão. Quanto tempo você levou para decidir mentir? Ele perguntou. A pergunta o pegou de surpresa. O quê? Quando você viu o anúncio? Quando leu menos de 25? Quanto tempo ficou pensando antes de decidir responder mesmo assim? 3 semanas. Eu o li todos os dias por 3 semanas. E nessas 3 semanas, o que mudou? Os cobradores de dívidas pararam de esperar. Ela disse as palavras com amargura na língua. Os credores do meu pai me deram 30 dias para quitar suas dívidas ou perder tudo. A casa, os móveis, até mesmo a aliança de casamento da minha mãe. Eu estava na minha última semana quando finalmente escrevi para você. Zachary pousou o pacote que segurava, endireitando-se em toda a sua altura. Ele era mais jovem do que ela imaginava. Suas cartas carregavam um peso que a fez imaginar alguém mais velho, mais experiente. Mas, diante dela agora, estava um homem que mal saíra da adolescência, com olhos claros e um maxilar que ainda tinha traços de juventude. Você escreveu aquela carta faltando uma semana, ele disse lentamente, sabendo que eu poderia te rejeitar, sabendo que você poderia fazer toda essa viagem por nada. Sim, isso é ou muito corajoso ou muito tolo. É desespero, Hannah corrigiu. Não há nada de corajoso em fugir dos seus problemas. Quem disse que você estava fugindo? Zachary pegou o baú dela com uma facilidade que o fez parecer leve. Do meu ponto de vista, você estava correndo em direção a algo. Há uma diferença. O peito de Hannah se apertou. Ela havia preparado discursos para este momento. Pedidos de desculpas, explicações, súplicas por compreensão. Ela imaginou implorar, talvez até chorar. Para o que ela não estava preparada era para isso. Um jovem que olhou para sua mentira e encontrou algo além de traição nela. Você não está com raiva, ela disse, e soou como uma acusação. Eu deveria estar. Eu menti para você. Você mentiu sobre tudo? Ele começou a andar, forçando-a a segui-lo ou ser deixada para trás. Nas suas cartas, você mentiu sobre perder seu pai, sobre as dívidas, sobre querer um novo começo. Não, mas você mentiu sobre ser capaz de cozinhar e cuidar de uma casa. Não. Você sabe ler e escrever? Obviamente. Então, sobre o que exatamente você mentiu? Zachary olhou para trás e havia algo quase divertido em sua expressão. Parece-me que a única coisa que você errou foi um número. E números, senhorita Winters, importam muito menos do que a maioria das pessoas pensa.
Eles caminharam em silêncio por um momento, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira do Arkansas. A cidade de Benton se estendia ao redor deles, pequena, desbotada pelo sol, nada parecida com os tijolos e pedras de Boston. Hannah tentou encontrar seu lugar na conversa, mas Zachary continuava mudando o chão sob seus pés. Ainda estou com raiva por você não estar com raiva, ela disse finalmente. Isso o fez rir, um som real e genuíno que a assustou. Você quer que eu fique com raiva? Faria mais sentido. Faria? Ele mudou o baú para o outro ombro. Meu pai costumava dizer que a raiva é apenas o medo usando um casaco diferente. Do que exatamente eu deveria ter medo aqui? Que minha noiva por correspondência seja 3 anos mais velha do que eu esperava? Que ela esteja desesperada o suficiente para mentir? Ou que ela seja honesta o suficiente para me dizer a verdade no momento em que nos conhecemos? Hannah parou de andar. Você está me fazendo parecer nobre. Eu não sou nobre. Sou uma mentirosa que te prendeu. Zachary também parou, virando-se para encará-la completamente. O sol da tarde atingiu as bordas de seu cabelo, tornando-o castanho dourado. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você, senhorita Winters? Não tenho certeza se quero. Eu vejo alguém que fez uma escolha difícil, alguém que decidiu que ter 28 anos e estar viva no Arkansas era melhor do que ter 28 anos e estar arrasada em Boston. Isso não é uma armadilha. Isso é sobrevivência. Você não sabe nada sobre mim, disse Hannah, mas sua voz havia perdido a força. Eu sei que você poderia ter continuado mentindo, respondeu Zachary. Poderia ter me deixado descobrir mais tarde, depois que estivéssemos casados, depois que fosse tarde demais para eu mudar de ideia. Mas você não fez isso. Você me contou aqui e agora, quando eu ainda podia ir embora. Então, sim, senhorita Winters, eu sei algo sobre você. Eu sei que você é honesta quando importa. Hannah sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, algo que estava trancado desde a morte de seu pai. Por que você não está indo embora? Você quer a verdade. Já tive mentiras suficientes por um dia. Zachary pousou o baú dela, e quando ele olhou para ela desta vez, não havia diversão em seus olhos. Apenas uma honestidade crua e desconfortável que fez seu estômago revirar. Porque eu também menti. O mundo pareceu inclinar de lado. O quê? No meu anúncio, eu disse que estava procurando uma esposa para ajudar a construir um futuro. Isso é verdade, mas não mencionei que meu rancho mal está se aguentando. Não mencionei que tenho 2 anos de colheitas ruins nas costas e meus próprios credores no meu pescoço. Não mencionei que tenho 23 anos e estou tão atolado em problemas que alguns dias nem vejo a luz do dia. Hannah o encarou. Você está endividado. Até o pescoço. Você precisa de ajuda. Desesperadamente. Então toda essa coisa, a noiva por correspondência, o casamento, não é sobre querer uma esposa, é sobre sobrevivência, assim como você, disse Zachary em voz baixa. Então, talvez sejamos ambos mentirosos, senhorita Winters. Ou talvez sejamos apenas duas pessoas tentando se manter à tona em um mundo que está fazendo o possível para nos afogar. A honestidade daquilo atingiu Hannah como um golpe físico. Ela esperava romance, ou pelo menos a pretensão dele. Ela esperava um homem que quisesse uma esposa, não uma parceira de negócios. Mas ali, na poeira do Arkansas, olhando para aquele jovem fazendeiro que acabara de expor seu desespero, ela sentiu algo mudar dentro de si. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora nós fazemos uma escolha. Zachary pegou o baú dela novamente. Nós dois podemos abandonar essa bagunça. Você pode pegar a próxima diligência de volta para Boston e eu posso continuar fingindo que tenho tudo sob controle. Ou podemos ser honestos um com o outro, realmente honestos, e ver se duas pessoas desesperadas conseguem construir algo que valha a pena manter. Isso não é muito romântico. Romance é um luxo, senhorita Winters. Estou lhe oferecendo algo melhor. Parceria. O coração de Hannah martelava contra suas costelas. Não era isso que ela havia imaginado. Não era o novo começo com que sonhara durante aquelas longas noites sem dormir em Boston. Mas era real, era honesto, e de alguma forma isso importava mais do que qualquer mentira bonita jamais poderia. Parceria, ela repetiu. Parceiros iguais. Você traz sua força, eu trago a minha.
Enfrentamos as dívidas juntos, construímos o rancho juntos, descobrimos como fazer esse casamento funcionar juntos. Você faz parecer simples. Não será. Zachary começou a andar novamente. Mas o simples e honesto vence o complicado e falso todas as vezes. Eles caminharam pela rua principal de Benton, passando pelo armazém geral, pela igreja e pelo salão. As pessoas olhavam. Claro que olhavam. Um jovem fazendeiro com uma mulher que claramente não era dali, carregando um baú que provavelmente continha tudo o que ela possuía. Hannah sentiu os olhos deles sobre ela como pesos. Eles estão me julgando, ela disse em voz baixa. Eles estão curiosos, Zachary corrigiu. Dê a eles uma semana, eles encontrarão outra coisa para conversar. E se descobrirem que menti sobre minha idade? E se descobrirem? Ele olhou para ela. Senhorita Winters, você está no Arkansas agora. Metade das pessoas nesta cidade está fugindo de algo. A outra metade está ocupada demais sobrevivendo para se importar com a sua idade. Deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, a fez se sentir à deriva, como se todas as regras pelas quais ela vivera em Boston não significassem nada aqui. Eles chegaram a uma carroça na saída da cidade e Zachary colocou o baú dela na parte de trás. O rancho fica a cerca de 1 hora daqui. Conversaremos mais no caminho. Acertaremos os detalhes. Detalhes? Hannah repetiu. Quando nos casaremos? Como lidaremos com as dívidas? O que diremos às pessoas? Tudo isso. Ele a ajudou a subir no assento da carroça, sua mão firme sob o cotovelo dela. Mas primeiro preciso saber de uma coisa. O quê? Zachary se acomodou ao lado dela, pegando as rédeas. Em todas aquelas cartas que trocamos, havia algo real? Algo que não fosse sobre desespero ou sobrevivência? Algo que você escreveu só porque quis? Hannah pensou nas cartas, nas palavras cuidadosas que escolhera, nos pedaços de si mesma que compartilhara. Eu lhe contei sobre o jardim da minha mãe, como ela cultivava rosas, mesmo que os invernos de Boston matassem a maioria delas. Como ela as embrulhava em estopa todo novembro e as desembrulhava todo abril, esperando que tivessem sobrevivido. Eu me lembro. Isso era real. A memória era real. E a maneira como me senti escrevendo sobre isso, como se ainda pudesse sentir o cheiro delas. Mesmo ela tendo partido há 5 anos, isso também era real. As mãos de Zachary se apertaram nas rédeas. Eu lhe contei sobre meu pai me ensinando a ler perto do rio. Isso foi real. A parte sobre desejar ter prestado mais atenção, desejar ter feito mais perguntas antes de ele morrer, isso também foi real. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de sua dor compartilhada se instalando entre eles como algo sólido. Então somos ambos mentirosos, Hannah disse finalmente. E somos ambos honestos. E estamos ambos tão desesperados que estamos dispostos a nos casar com um estranho. Isso resume bem as coisas. Isso é loucura. Provavelmente. Zachary estalou as rédeas, e a carroça deu um solavanco para frente. Mas loucura é melhor do que estar quebrado. E agora, senhorita Winters, estamos ambos à beira de quebrar. A carroça rolou pela paisagem do Arkansas, e Hannah observou a paisagem mudar da cidade para a natureza selvagem. Árvores que ela não reconhecia, plantas que nunca tinha visto. Um céu tão vasto que fazia suas memórias de Boston parecerem apertadas e pequenas. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu. Nem eu. E se falharmos? Então falhamos juntos. Zachary manteve os olhos na estrada. Mas vou te dizer o que meu pai me disse pouco antes de morrer. Fracassar juntos é melhor do que ter sucesso sozinho. Levei 5 anos para entender o que ele quis dizer. E agora? Agora eu acho que ele estava dizendo que a parceria real, aquela construída na honestidade, no desespero e na sobrevivência compartilhada, vale mais do que qualquer sucesso fácil. A garganta de Hannah se apertou. Seu pai parece sábio. Ele era, até o momento em que deixou de ser. A voz de Zachary carregava um peso que falava de um luto recente. O coração parou no meio da colheita. Num minuto ele estava trabalhando ao meu lado, no outro ele se foi. Nem consegui me despedir. Sinto muito. Não sinta. Ele viveu como quis e morreu fazendo o que amava. Não se pode pedir mais do que isso. Mas Hannah ouviu o que ele não disse. Ouviu a solidão por baixo da aceitação,
o medo de enfrentar o rancho sozinho. Espelhava seu próprio medo tão perfeitamente que doía. Quantos anos você tinha? Ela perguntou. Quando ele morreu? 18. Velho o suficiente para saber mais, jovem o suficiente para pensar que poderia lidar com tudo sozinho. E você conseguiu? A risada de Zachary foi vazia. Responder a um anúncio de noiva por correspondência parece que estou lidando com as coisas para você? Parece que está pedindo ajuda. Parece que está desistindo. Não, Hannah disse com firmeza. Desistir seria abandonar o rancho. Pedir ajuda é apenas ser inteligente o suficiente para saber que não se pode fazer tudo sozinho. Ele olhou para ela, então olhou de verdade para ela. E Hannah viu algo mudar em sua expressão. Você vai me dar trabalho, não vai? Provavelmente. Bom, ele se virou de volta para a estrada. Eu não preciso de alguém que apenas concorde com tudo o que eu digo. Preciso de alguém que me chame a atenção quando eu falar bobagem. Eu posso fazer isso. E eu chamarei a sua atenção quando você falar. Combinado. Eles apertaram as mãos. Um gesto estranho e formal que pareceu ao mesmo tempo ridículo e profundo. A mão de Hannah desapareceu na mão maior de Zachary, e ela sentiu os calos em sua palma, a força em seu aperto. Então, o que acontece quando chegarmos ao rancho? Ela perguntou. Eu te mostro tudo. Você me diz honestamente se consegue lidar com isso. Se não conseguir, eu te levo de volta para a cidade amanhã, sem ressentimentos. E se eu conseguir? Então começamos a descobrir como duas pessoas desesperadas constroem uma vida juntas. O rancho apareceu no horizonte menor do que ela esperava, mais desgastado. A casa precisava de pintura. O celeiro se inclinava ligeiramente para a esquerda. As cercas mostravam falhas onde os postes haviam apodrecido. Não era o novo começo que ela imaginara. Era trabalho, trabalho duro e interminável. Não é muito, Zachary disse em voz baixa. É honesto, Hannah respondeu. Eu prefiro o honesto ao bonito qualquer dia. Eles pararam em frente à casa e Zachary a ajudou a descer da carroça. Suas mãos demoraram na cintura dela apenas um momento a mais do que o necessário. E Hannah sentiu sua respiração prender. Última chance de mudar de ideia, ele disse. Hannah olhou para o rancho, para o trabalho que representava, para a luta que prometia. Então ela olhou para Zachary, para este jovem que lhe oferecera honestidade em vez de romance, parceria em vez de mentiras bonitas. Não vou mudar de ideia, ela disse. Mas preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Prometa-me que você sempre será assim. Honesto. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando doer. Prometa-me que construiremos essa parceria na verdade. Não importa o que aconteça. Os olhos de Zachary encontraram os dela. Eu prometo. Mas você tem que me prometer a mesma coisa. Eu prometo. Então, bem-vinda ao lar, Hannah Winters. Ele disse o nome dela como se estivesse testando, vendo como soava. Vamos ver se conseguimos transformar duas vidas desesperadas em uma única verdade honesta. Hannah subiu na varanda de sua nova casa, e em algum lugar profundo em seu peito, algo que estava prendendo a respiração por 6 meses finalmente se soltou. Este não era o conto de fadas que ela imaginara. Mas ali, na poeira do Arkansas, ao lado de um jovem fazendeiro que vira seu desespero e oferecera parceria em vez de julgamento, ela pensou, talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real. A realidade do que ela havia feito atingiu Hannah no momento em que Zachary abriu a porta. Está mais empoeirado do que eu me lembrava, ele disse, e ela ouviu o pedido de desculpas em sua voz antes mesmo de ele terminar de falar. Hannah entrou e sentiu sua garganta se fechar. A poeira cobria tudo, a mesa de madeira rústica, as duas cadeiras que não combinavam, o fogão a lenha que parecia não ser usado há meses. A casa de seu pai em Boston também estava caindo aos pedaços, mas pelo menos estava limpa enquanto caía aos pedaços. Quando foi a última vez que você cozinhou uma refeição aqui? Ela perguntou. Defina a refeição. Algo que não fosse carne seca e café. Zachary coçou a nuca. 3 meses. Talvez 4. 4 meses. Hannah pousou sua bolsa de viagem, tentando manter o julgamento fora de sua voz. O que você tem comido? O que não exige muito esforço. Tenho trabalhado do nascer ao pôr do sol, tentando evitar que o rancho desmorone completamente.
Cozinhar parecia menos importante do que consertar cercas. Você não pode consertar cercas se morrer de fome primeiro. Ainda não morri de fome. Hannah se virou para encará-lo. Mostre-me os suprimentos da cozinha. Todos eles. Hannah, mostre-me. Ele a levou a um armário que fez seu coração afundar. Meio saco de farinha, um pouco de café, feijões secos que pareciam mais velhos que ela, e um pote de algo que ela não conseguiu identificar. Sem ovos, sem manteiga, sem carne, exceto a carne seca que ele mencionara. Isso é o que você chama de suprimentos? As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Isso é o que eu chamo de mal sobreviver. A voz de Zachary endureceu. Eu te disse que estava atolado em problemas. Você achou que eu estava exagerando? Eu achei que você estava sendo modesto. Bem, eu não estava. Eles se encararam na cozinha empoeirada e Hannah sentiu a primeira rachadura real na parceria que haviam combinado. Isso não era apenas difícil, isso era impossível. Eu não posso fazer algo do nada, ela disse. Eu sei. Então, o que fazemos? Zachary puxou uma das cadeiras que não combinavam e sentou-se pesadamente. Eu tenho um crédito aberto no armazém geral da cidade. Não é muito, mas o suficiente para o básico. Podemos ir amanhã, estocar o que você precisa. Quanto crédito? O suficiente para durar um mês se formos cuidadosos. E depois? Ele parou, e Hannah completou o resto. Depois disso, eles voltariam para a carne seca e o café. Ela se sentou na outra cadeira e as pernas balançaram sob ela. Fale-me sobre as dívidas, todas elas. Preciso saber exatamente o que estamos enfrentando. Hannah, você acabou de chegar. Talvez devêssemos. Chega de talvez. Você me prometeu honestidade. Estou te cobrando isso. Algo mudou na expressão de Zachary. Respeito, talvez, ou resignação. O banco detém a hipoteca. $1.500 com vencimento em 6 meses. Depois, há o fornecedor de ração, 200. O conserto do equipamento, mais 100. E o crédito do armazém geral que mencionei já está em $75. Hannah fez as contas de cabeça. $1.875 em 6 meses, mais ou menos. Isso é impossível. Essa é a verdade. Zachary se recostou e a cadeira rangeu ameaçadoramente. Meu pai pegou a hipoteca para expandir o rebanho há 3 anos. Então a seca atingiu. Perdeu metade do gado. Depois ele morreu, e eu perdi mais um quarto tentando manter as coisas funcionando sem saber o que estava fazendo. Agora tenho talvez 40 cabeças restantes, e isso não é suficiente para cobrir o que devemos. Você pode vendê-las? Já planejava fazer isso. Isso nos dará cerca de 600, talvez 700 se eu tiver sorte. Ainda nos deixa com 1.000 de déficit. E a terra em si? Você poderia vender parte dela? O maxilar de Zachary se contraiu. Esta terra está na minha família há 2 gerações. Meu avô morreu defendendo-a. Meu pai trabalhou até a morte tentando mantê-la. Eu não vou vender. Mesmo que isso signifique perder tudo. Especialmente então. Sua voz carregava uma ponta que fez Hannah parar. Se eu vender a terra, o que eu sou? Apenas mais um fazendeiro fracassado que não conseguiu. Pelo menos se eu cair lutando, caio com minha dignidade intacta. Dignidade não paga dívidas. Talvez não, mas é tudo o que me resta. Hannah sentiu algo se torcer em seu peito. Ela pensara que seu orgulho em Boston tinha sido tolo, agarrando-se à casa de seu pai até o último momento possível. Mas sentada ali, olhando para o maxilar teimoso e os olhos ferozes de Zachary, ela reconheceu o mesmo orgulho desesperado nele. Então encontraremos outra maneira, ela disse. Não há outra maneira. Já pensei nisso 100 vezes. Então vamos revisar pela 100ª vez. Hannah se levantou, tirando a poeira de seu vestido de viagem. Onde está o livro Razão? Você deve ter registros de tudo. Você quer olhar os livros agora? Você nem desfez as malas. Desfazer as malas pode esperar. Se temos apenas 6 meses, precisamos começar agora. Zachary a encarou por um longo momento e Hannah viu algo cruzar seu rosto. Surpresa, talvez, ou o começo da esperança. Você está falando sério. Você me ofereceu parceria. Isso significa que suas dívidas são minhas dívidas agora. Então, onde está o livro Razão? Ele o tirou de uma gaveta e eles passaram a hora seguinte revisando cada número. A cabeça de Hannah girava com os números. Preços do gado, custos da ração,
pagamentos da hipoteca. Mas por baixo dos números esmagadores, ela começou a ver padrões. Você está perdendo dinheiro com a ração, ela disse apontando para uma coluna. Eu sei, mas o gado precisa comer. Não tanto assim. Você está alimentando-os como se ainda tivesse um rebanho completo. Corte o pedido de ração pela metade, venda o gado mais fraco mais cedo e use esse dinheiro para suplementar os mais fortes. Zachary se inclinou para a frente. Se eu vender os fracos agora, conseguirei o preço mais baixo. Melhor o preço mais baixo agora do que vê-los morrer durante o inverno e não conseguir nada. Quantos você acha que não sobreviverão até a primavera? O silêncio dele foi resposta suficiente. Exatamente. Hannah passou o dedo por outra coluna. E aqui você está pagando por reparos de equipamentos todo mês. O que está quebrando? Os postes da cerca, eles estão apodrecendo mais rápido do que eu consigo substituí-los. Então pare de substituí-los um de cada vez. Compre madeira bruta a granel, corte seus próprios postes e faça toda a linha da cerca de uma vez. Custará mais no início, mas economizará a longo prazo. Eu não tenho mais dinheiro no início. Então pegamos emprestado. De quem? O banco já está no meu pé. Hannah mordeu o lábio pensando. E os vizinhos? Existem outros fazendeiros por perto? Alguns, mas não posso pedir dinheiro a eles. Por que não? Porque... Zachary parou, seu rosto corando. Porque eles já acham que estou falhando. Pedir dinheiro apenas provaria que eles estão certos. Eles já sabem que você está falhando, disse Hannah sem rodeios. É por isso que você anunciou para uma noiva por correspondência em vez de cortejar alguém local. Todos em 3 condados provavelmente conhecem sua situação. Isso é diferente de admitir. Não, não é. É apenas orgulho disfarçado de privacidade. Ela suavizou o tom. Zachary, se vamos sobreviver a isso, não podemos nos dar ao luxo do orgulho. Nenhum de nós. Ele olhou para ela e Hannah viu a guerra acontecendo por trás de seus olhos, a parte dele que queria fincar o pé, lutando contra a parte que sabia que ela estava certa. Há um fazendeiro a cerca de 5 milhas ao norte, ele disse finalmente. Thomas Crawford. Ele e meu pai eram amigos. Ele pode me ouvir. Então vamos vê-lo amanhã, depois de pegarmos os suprimentos na cidade. Hannah, eu não posso simplesmente... Sim, você pode e você vai, porque a alternativa é perder tudo, e você já me disse que essa não é uma opção. Zachary se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Você está aqui há 2 horas e já está me dizendo como administrar meu rancho. Você me pediu para ser sua parceira. Parceiros dizem verdades difíceis um ao outro. Parceiros também sabem quando recuar. Será? Hannah se levantou para encará-lo. Ou eles pressionam quando pressionar é o que é necessário? Porque de onde estou, você tem recuado por 5 anos. Recuado de pedir ajuda. Recuado de encarar o quão ruins as coisas realmente estão. Recuado de tudo, exceto do orgulho que vai te enterrar. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você está se afogando. A voz dela falhou. Eu sei porque eu também estava me afogando. E eu sei que se alguém tivesse me pressionado, realmente me pressionado para enfrentar as dívidas do meu pai mais cedo, talvez eu não tivesse perdido tudo. Talvez eu não tivesse que mentir para conseguir um lugar numa diligência para o Arkansas apenas para sobreviver. A raiva desapareceu do rosto de Zachary. Hannah, não, você precisa ouvir isso. Ela se aproximou. Passei 6 meses vendo minha vida desmoronar porque eu era orgulhosa demais para pedir ajuda. Orgulhosa demais para admitir que não conseguia lidar com isso sozinha. E você quer saber o que esse orgulho me deu? Nada. Menos que nada. Ele me fez ficar na cozinha de um homem estranho, mentindo sobre minha idade, esperando que ele seja desesperado o suficiente para se casar comigo de qualquer maneira. Você não é menos que nada. Então pare de agir como se pedir ajuda te tornasse menos que algo. As mãos de Hannah tremiam e ela as cerrou em punhos. Temos 6 meses, Zachary. 6 meses para virar o jogo ou perder tudo. E se você acha que o orgulho vai nos salvar, então é melhor desistirmos agora. O silêncio encheu a cozinha. Lá fora, Hannah ouvia pássaros que não sabia o nome cantando canções que não reconhecia. Tudo aqui era estrangeiro, tudo estranho. Mas de pé, em frente a este jovem fazendeiro teimoso, ela sentiu algo familiar. A mesma determinação desesperada que a manteve de pé durante a morte de seu pai e os meses de luta que se seguiram.
Estou com medo, disse Zachary em voz baixa. A admissão atingiu Hannah como um soco no peito. De quê? De falhar, de provar que todos estavam certos, de perder a última parte do meu pai que resta. Ele olhou para ela e seus olhos estavam crus. Este rancho é tudo o que eu tenho. Se eu o perder, o que eu sou? Você é um homem que tentou, disse Hannah. Um homem que lutou. Um homem que foi corajoso o suficiente para pedir ajuda quando precisou. Pedir uma esposa não é o mesmo que pedir ajuda. Não é? Ela conseguiu um pequeno sorriso. Você me pediu para vir aqui porque não conseguia fazer isso sozinho. Isso exigiu coragem. Todo o resto, pedir ajuda a Crawford, enfrentar os vizinhos, admitir o quão ruins as coisas estão, é apenas mais da mesma coragem. A garganta de Zachary se moveu. E se não for suficiente? E se tentarmos de tudo e ainda assim falharmos? Então falhamos sabendo que fizemos tudo o que podíamos. Mas Zachary... Hannah estendeu a mão e tocou seu braço, sentindo a tensão em seus músculos. Nós nem tentamos ainda. Não de verdade. Você tem sobrevivido. Isso não é o mesmo que lutar. E você acha que pode me ensinar a lutar? Acho que podemos ensinar um ao outro. Ela retirou a mão. Eu aprendi a sobreviver sozinha. Você aprendeu a sobreviver sozinho. Talvez juntos possamos descobrir como fazer mais do que apenas sobreviver. Ele estudou o rosto dela, e Hannah sentiu o peso de seu olhar. Você não é o que eu esperava. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. Mas algo em sua voz sugeria que poderia ser bom. Você é mais forte do que eu pensava. Mais dura. Isso é um problema? Não. A boca de Zachary se curvou. Eu pedi uma parceira, não uma decoração. Forte e dura pode ser exatamente o que precisamos. Hannah sentiu algo vibrar em seu peito. Não exatamente esperança, mas talvez o começo dela. Então vamos a Crawford amanhã, depois de pegarmos os suprimentos. E Hannah... Ele hesitou. Obrigado por pressionar. Eu precisava que alguém me pressionasse. Não me agradeça ainda. Estou apenas começando. É disso que tenho medo. Mas ele estava sorrindo quando disse isso. E Hannah se viu sorrindo de volta. A cozinha ainda estava empoeirada. As dívidas ainda eram esmagadoras. E 6 meses ainda era impossível. Mas ali, planejando em vez de se desesperar, ela sentiu algo mudar dentro de si. Acho que devo descobrir onde vou dormir, ela disse. O sorriso desapareceu do rosto de Zachary. Certo, sobre isso. Por favor, me diga que você tem mais de um quarto. Eu tenho mais de um quarto. Por que isso soa como uma má notícia? Porque o segundo quarto está sendo usado como depósito. E por depósito, quero dizer tudo o que eu não sabia o que fazer depois que meu pai morreu. Zachary passou a mão pelo cabelo. Posso limpá-lo esta noite e arrumar uma cama? Onde você tem dormido? No quarto principal. E onde você vai dormir se eu ficar com esse? No celeiro, eu acho. Ou posso me arranjar no chão aqui? Hannah olhou para ele. Olhou de verdade para ele. Ele estava exausto, ela percebeu. Não apenas fisicamente cansado, mas com um cansaço profundo que falava de anos, carregando muito peso sozinho. Isso é ridículo, ela disse. O celeiro é gelado à noite, e dormir neste chão te mataria pela manhã. Não vou deixar você dormir no celeiro. Não estou te pedindo para deixar. Hannah respirou fundo. O quarto é grande o suficiente para 2 camas, não é? Os olhos de Zachary se arregalaram. Hannah, não estou sugerindo que compartilhemos uma cama. Estou sugerindo que sejamos práticos. Coloque 2 camas, uma de cada lado do quarto. Pendure um lençol no meio se isso te fizer sentir melhor. Mas não durma no celeiro só porque ainda não estamos casados. As pessoas vão falar. As pessoas já estão falando. Estamos morando juntos antes de nos casarmos. Elas falarão, não importa o que façamos. Isso não é apropriado. Nada sobre nossa situação é apropriado. Hannah cruzou os braços. Somos 2 pessoas desesperadas tentando sobreviver. O apropriado foi pela janela no momento em que menti sobre minha idade. Zachary abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Você vai me dar trabalho. Você já disse isso. Estou dizendo de novo porque está se tornando mais verdade a cada minuto. Mas ele estava sorrindo de novo, aquele pequeno sorriso surpreso que o fazia parecer mais jovem. Tudo bem, 2 camas, lençol no meio. Mas se os vizinhos perguntarem, diremos a verdade.
Somos parceiros trabalhando para construir algo juntos e estamos fazendo isso da melhor maneira que sabemos. A verdade? Zachary repetiu. Você realmente acha que isso vai funcionar? Funcionou esta manhã. Podemos muito bem continuar tentando. Eles montaram a segunda cama juntos, arrastando um colchão do depósito e encontrando lençóis que cheiravam a poeira e desuso. Zachary pendurou um cobertor no meio do quarto, criando uma parede improvisada que lhes dava privacidade. Este é o primeiro dia de casamento mais estranho que já ouvi falar, disse Hannah, arrumando os cantos de seu lençol. Ainda não estamos casados. Estaremos em breve, a menos que você esteja planejando adiar isso. Zachary parou segurando um travesseiro. Pensei em esperarmos um pouco, nos conhecermos. Por quê? Porque é o que as pessoas fazem. Elas cortejam, passam tempo juntas. Elas fazem tudo isso antes de concordarem em se casar. Hannah interrompeu. Nós já concordamos. Qual é o sentido de esperar? O sentido é que o casamento é... Ele lutou por palavras. É permanente. Uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Hannah sentou-se em sua cama recém-feita. Zachary, já estamos comprometidos. Temos 6 meses para salvar este rancho ou perder tudo. Ter ou não um anel no meu dedo não muda essa realidade. Muda todo o resto, no entanto. Como o quê? Como o fato de que, uma vez casados, você está presa aqui, presa comigo, presa com tudo isso. Ele gesticulou ao redor do quarto. Pelo menos agora, se as coisas derem errado, você pode ir embora. Pode voltar para Boston ou encontrar outro lugar. Recomeçar. E voltar para o quê? A voz de Hannah se elevou. As dívidas do meu pai. Os credores que queriam levar tudo. Eu queimei essa ponte no momento em que subi na diligência. Não há como voltar para mim, Zachary. Com ou sem casamento, estou presa aqui. A única questão é se tornamos isso legal ou não. Você faz parecer tão clínico. Por que é clínico? Não estamos apaixonados. Estamos em modo de sobrevivência. O casamento é apenas o próximo passo lógico. Zachary sentou-se em sua cama, de frente para ela, do outro lado do cobertor divisor. É realmente só isso que você quer? Um arranjo clínico? A pergunta pegou Hannah de surpresa. O que mais há? Eu não sei. Talvez... Ele hesitou. Talvez a chance de que possa se tornar algo mais, eventualmente. O coração de Hannah fez algo complicado em seu peito. Você quer romance. Eu quero a possibilidade dele algum dia. Isso é tão errado. Não é errado, é apenas... Ela procurou as palavras certas. É perigoso. Romance significa expectativas. Expectativas significam decepção. Já tive decepção suficiente para uma vida inteira. Então você prefere não ter nada? Eu prefiro ter honestidade, parceria, algo sólido em que posso confiar. Hannah encontrou seus olhos do outro lado do quarto dividido. Romance é um luxo. Não podemos nos dar a luxos. E se eu quiser me dar a esse luxo mesmo assim? Então você está se preparando para um coração partido. Talvez. Zachary deitou-se em sua cama, olhando para o teto. Mas talvez um coração partido seja melhor do que viver sem esperança. Hannah não tinha uma resposta para isso. Ela se deitou também, e eles ficaram assim na escuridão crescente. 2 estranhos separados por um cobertor, conectados pelo desespero, tentando descobrir como construir uma vida do zero absoluto. Hannah, a voz de Zachary veio suave na escuridão. Sim, estou feliz que você esteja aqui, mesmo que seja apenas por sobrevivência, mesmo que seja apenas clínico. Estou feliz. Hannah fechou os olhos, sentindo as lágrimas arderem por trás de suas pálpebras. Eu também estou feliz. Não era romance, não era nem perto disso, mas deitada ali no escuro, ouvindo a respiração de Zachary do outro lado do cobertor, Hannah pensou que talvez, apenas talvez, a honestidade fosse melhor do que o romance, afinal. Pelo menos a honestidade não partiria seu coração. Pelo menos era isso que ela dizia a si mesma enquanto finalmente adormecia. Hannah acordou com o som de alguém se movendo na cozinha e, por um momento desorientador, não conseguiu se lembrar onde estava. Então tudo voltou de uma vez. Arkansas, o rancho, Zachary. O cobertor pendurado entre 2 camas como uma declaração de tudo o que eles não eram um para o outro. Ela se vestiu rapidamente, seus dedos desajeitados com os botões desconhecidos. Quando saiu do quarto, Zachary estava no fogão,
fazendo algo que envolvia muitas batidas e o que parecia ser xingamentos em voz baixa. "O que você está fazendo?" ela perguntou. Ele deu um pulo, quase derrubando a panela. "Café, ou tentando. Não sou muito bom nisso." "Deixe-me." Hannah passou por ele, pegando a panela de suas mãos. Seus dedos se tocaram e ela sentiu ele se afastar, como se ela o tivesse queimado. "Como você sobrevive sozinho se não consegue nem fazer café?" "Eu faço um café terrível e bebo mesmo assim." Ele se afastou, dando-lhe espaço. "Faço isso há 5 anos." Hannah olhou para a bagunça que ele havia feito. Pó de café por toda parte, água derramada no balcão. "Isso é trágico." Essa é uma palavra para isso. Ela limpou a tentativa dele e começou de novo, medindo o pó corretamente, aquecendo a água na temperatura certa. Zachary observava seu trabalho com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Minha mãe me ensinou", disse Hannah, preenchendo o silêncio. Ela dizia que uma mulher que não sabia fazer um bom café não valia a pena se casar. "Ela sabia que você acabaria usando essa habilidade para se casar com um estranho no Arkansas?" "Ela morreu quando eu tinha 23 anos, então não." Hannah despejou a água sobre o pó. "Mas acho que ela entenderia. Ela se casou com meu pai por necessidade também. A família dela perdeu tudo em um incêndio. Meu pai precisava de uma esposa. Eles fizeram dar certo." "Eles eram felizes?" A pergunta fez Hannah parar. "Eles eram contentes. Não é a mesma coisa, mas também não é nada." "Contentes?" Zachary repetiu. "Isso não parece muito para se almejar." "É mais do que muitas pessoas conseguem." Ela serviu 2 xícaras e entregou uma a ele. "Experimente." Ele tomou um gole e suas sobrancelhas se ergueram. "Isso é realmente bom." "Eu sei. Você não é modesta, não é?" "Modéstia é outro luxo." Hannah bebeu seu próprio café, deixando o calor acordá-la. "Deveríamos ir para a cidade em breve, pegar os suprimentos e depois ver Crawford antes que fique muito tarde." O maxilar de Zachary se contraiu. "Sobre Crawford?" "Nós vamos, nós concordamos." "Eu sei que concordamos. Eu só..." Ele pousou a xícara. "E se ele disser não? Então encontramos outra pessoa para pedir." "E se todos disserem não?" Hannah olhou para ele por cima da borda da xícara. "Você está tentando se convencer a não ir?" "Estou tentando me preparar para o pior." "O pior já aconteceu. Você está endividado, sozinho, prestes a perder tudo. Pedir ajuda não pode piorar mais do que isso. Pode tornar mais público." "Já é público", disse Hannah, ecoando suas palavras de ontem. "Todo mundo sabe. A única pessoa que parece não saber é você." Zachary pegou sua xícara novamente, olhando para ela como se contivesse respostas. "Meu pai nunca pediu ajuda a ninguém. Ele dizia que um homem deveria se manter em pé por conta própria ou não se manter de pé." "Seu pai está morto", disse Hannah sem rodeios, "e você está prestes a falir. Talvez o jeito dele não funcione mais." "Isso é duro. Isso é verdade. Há uma diferença." Eles terminaram o café em silêncio e Hannah sentiu a tensão se esticando entre eles como um fio muito esticado. Ela queria dizer algo para aliviar, mas tudo o que vinha à mente soava falso. Então ela não disse nada e o silêncio ficou mais pesado. A viagem para a cidade foi silenciosa. Zachary manteve os olhos na estrada e Hannah observou a paisagem do Arkansas passar. À luz do dia, ela podia ver mais do que havia perdido ontem. As fazendas em dificuldades, os campos vazios, os sinais de seca e dificuldades por toda parte. "Não é só você, não é?" ela disse. "Todo mundo está lutando." A seca atingiu forte há 3 anos. Algumas pessoas se recuperaram, outras não. "Em qual categoria você está?" "Nos outros." Ele olhou para ela. "Mas você já sabia disso." Eles chegaram a Benton quando a cidade estava acordando. O armazém geral ficava na rua principal, suas janelas empoeiradas, mas convidativas. Zachary ajudou Hannah a descer da carroça e ela sentiu os olhos sobre eles imediatamente. Olhares curiosos das pessoas que já estavam na rua. "Deixe que olhem", ela disse em voz baixa. "Fácil para você dizer." "Não, não é, mas estou fazendo isso mesmo assim." Dentro da loja, uma mulher atrás do balcão olhou para cima e seus olhos se arregalaram. "Zachary Zimmerman, não te vejo há semanas." "Estive ocupado, Sra. Patterson." Ele tocou a aba do chapéu. "Esta é Hannah Winters, minha..." Ele hesitou e Hannah sentiu algo se torcer em seu estômago com essa hesitação. "Noiva?" Hannah terminou com firmeza. "Vamos nos casar em breve."
Os olhos da senhora Patterson se aguçaram com interesse. É mesmo. Trabalho rápido, Zachary. Quando se sabe, disse Hannah, sua voz brilhante e falsa. Agora precisamos de suprimentos. Farinha, açúcar, ovos, soro de leite se tiver e café. Muito café. Planejando cozinhar, é? Planejando comer algo além de carne seca pela primeira vez. Hannah se moveu pela loja, pegando itens com eficiência praticada. Ela estava extremamente ciente da senhora Patterson, observando cada movimento seu, catalogando tudo para fofocas posteriores. Zachary a seguiu, adicionando itens à cesta. Hannah, não precisamos de tudo isso. Sim, precisamos. Se vou administrar sua casa, preciso das ferramentas para fazê-lo. O crédito? Vamos esticar, confie em mim. Ela se virou para a senhora Patterson. Você tem galinhas para vender? Galinhas. Para ovos. Comprá-los de você toda semana é caro. Melhor ter as nossas próprias. A expressão da senhora Patterson mudou ligeiramente de julgamento para algo que poderia ser respeito. Tenho 3 galinhas poedeiras das quais posso me desfazer. $5. $3. Hannah contrapôs. Estas são boas poedeiras. Então você não se importará em mantê-las por esse preço. Hannah encontrou os olhos da mulher. $3 e você pode dizer a todos na cidade que ajudou o Zimmerman quando eles precisaram. A boca da senhora Patterson se contraiu. 3,50 e eu incluo ração para vocês começarem. Fechado. Elas apertaram as mãos e Hannah sentiu o olhar de Zachary queimando em suas costas. Ela o ignorou, continuando a comprar com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Quando terminaram, o balcão estava cheio de suprimentos. Serão $17, disse a senhora Patterson, somando tudo. O estômago de Hannah afundou. Isso era mais da metade do crédito mensal que Zachary havia mencionado. Ela se virou para ele, esperando que ele se opusesse, que lhe dissesse que ela tinha ido longe demais. Em vez disso, ele apenas tirou a carteira. Adicione a conta. Zachary, sua conta já está em... Eu sei enquanto está. Sua voz era de aço. Adicione. A senhora Patterson franziu os lábios, mas anotou. Enquanto carregavam tudo na carroça, Hannah sentiu o peso do que acabara de fazer se acomodando em seus ombros. Gastei demais, ela disse assim que estavam fora do alcance dos ouvidos. Você gastou o que precisávamos. Isso não é o mesmo que o que podemos pagar. Não, não é. Zachary prendeu a última sacola. Mas você estava certa sobre as galinhas e o resto. Vamos fazer dar certo. Como? Ainda não sei, mas vamos. Ele a ajudou a subir no assento da carroça. Você foi impressionante lá dentro. O jeito que você negociou com a senhora Patterson. Minha mãe me ensinou isso também. Dizia que uma mulher que não sabia negociar acabaria pobre, mesmo que se casasse com um rico. Sua mãe parece que era inteligente. Ela era, até morrer de tanto trabalhar, tentando manter o negócio do meu pai à tona. Hannah ajeitou as saias. Ser inteligente nem sempre te salva. Eles cavalgaram em silêncio em direção ao rancho de Crawford, e Hannah sentiu seus nervos se acumularem. Este era o verdadeiro teste, se Zachary conseguiria engolir seu orgulho por tempo suficiente para pedir ajuda. A propriedade de Thomas Crawford era maior que a de Zachary, mais próspera. A casa estava recém-pintada, as cercas sólidas. Hannah viu o maxilar de Zachary se contrair quando eles pararam. Ele está indo bem, ela disse em voz baixa. Ele está fazendo o que meu pai deveria ter feito. Diversificou. Não colocou todo o seu dinheiro em gado. Não é tarde demais para você fazer o mesmo. É, se não sobrevivermos aos próximos 6 meses. Um homem saiu da casa, mais velho, talvez com 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos aguçados. Zachary Zimmerman. É você mesmo, rapaz. Sim, senhor, Sr. Crawford. Zachary desceu, oferecendo a mão. Bom vê-lo. Crawford apertou-a, depois voltou sua atenção para Hannah. E quem é esta? Hannah Winters, minha noiva. Noiva? Os olhos de Crawford se estreitaram. Não sabia que você estava cortejando alguém. Foi rápido, disse Hannah, estendendo a própria mão. Nos conhecemos por correspondência. Noiva por correspondência. Não foi uma pergunta. Crawford apertou a mão dela mesmo assim. Bem, você tem coragem, admito. Vir até aqui por este aqui. Ele apontou o polegar para Zachary. Ele vale a pena, disse Hannah, surpreendendo-se com o quanto ela realmente sentia isso. Crawford a estudou por um momento,
Depois assentiu. Entrem. Imagino que não vieram até aqui só para dizer olá. Lá dentro, a esposa de Crawford serviu-lhes café e desapareceu, deixando os três sozinhos. O silêncio se estendeu e Hannah observou Zachary lutar com seu orgulho. Senhor Crawford, Zachary começou, depois parou. Desembucha, rapaz. Não tenho o dia todo. Preciso de ajuda. As palavras saíram estranguladas. O rancho. Estou em apuros. Grandes apuros. Crawford recostou-se na cadeira. Eu sei. A cabeça de Zachary se ergueu. Você sabe? Todo mundo sabe. Você acha que eu não ouço as coisas? Seu pai morreu há 5 anos e você tem lutado desde então. A questão não é se você precisa de ajuda, é se você está finalmente pronto para pedi-la. Hannah sentiu algo se quebrar na sala, uma tensão que ela nem percebera que estava lá. Preciso de um empréstimo, disse Zachary, para madeira para substituir os postes da cerca. Se eu conseguir deixar as cercas sólidas, posso rotacionar o gado adequadamente, economizar nos custos de ração, talvez até expandir o rebanho eventualmente. Quanto? $200. Crawford assobiou baixo. Isso é muita cerca. É muito rancho. Quando você pode pagar de volta? Ah, Zachary vacilou. Não sei. Talvez em 1 ano, talvez mais. Talvez nunca, disse Crawford sem rodeios. Vamos ser honestos sobre o que estamos falando aqui. Você está me pedindo para lhe emprestar um dinheiro que talvez não consiga pagar. Sim, senhor. Por que eu deveria? A pergunta pairou no ar e Hannah viu Zachary lutar por uma resposta. Finalmente ele disse, porque meu pai era seu amigo. Porque você sabe o que esta terra significa para minha família. Porque você está desesperado. Crawford interrompeu. Não enfeite, rapaz. Você está desesperado e está esperando que eu seja sentimental o suficiente para jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Isso não é... e nós dois sabemos disso. Crawford pousou a xícara de café. Mas aqui está o que você está perdendo. Eu não empresto dinheiro com base em sentimento. Eu empresto com base em se acho que vou vê-lo novamente. O coração de Hannah afundou. Era isso, a rejeição para a qual ambos estavam se preparando. No entanto, Crawford continuou. Eu invisto em pessoas que acho que podem virar o jogo. E apesar de sua óbvia inexperiência e dos erros de seu pai, acho que você pode ser uma dessas pessoas. A boca de Zachary abriu e fechou. Você vai me emprestar o dinheiro? Não. Mas você acabou de dizer... Eu disse que investiria. Isso é diferente. Crawford pegou um livro razão. Aqui está minha oferta. Eu lhe dou os 200 para a madeira. Mas em vez de um empréstimo, quero uma participação no seu rancho. 10%. 10% de tudo. A terra, o gado, os lucros quando começarem a aparecer. Em troca, eu lhe dou o dinheiro da madeira agora e o aconselho sobre como administrar as coisas adequadamente. Você obtém capital e expertise. Eu obtenho um pedaço do que acho que pode ser uma operação lucrativa. A mente de Hannah correu. 10% não era terrível. Era melhor do que perder tudo. Mas ela podia ver a guerra no rosto de Zachary, a luta entre o pragmatismo e o orgulho. Essa é a terra da minha família, disse Zachary em voz baixa. E 90% dela continuará sendo da sua família. A alternativa é 100% de nada quando o banco executar a hipoteca. A voz de Crawford não era cruel, apenas brutalmente honesta. Esta é uma decisão de negócios, Zachary. Tome-a como tal. Preciso pensar. Não, disse Hannah, cortando-o. Os dois homens se viraram para olhá-la. Não precisamos pensar, precisamos decidir. Ela se virou para Zachary. Esta é uma boa oferta, melhor do que merecemos, honestamente. Hannah, 10% por $200 e expertise. Isso não é apenas dinheiro, Zachary. É conhecimento. Habilidades que você não tem. Conexões que Crawford pode fazer por você. Ela podia vê-lo vacilar. Seu pai está morto. O jeito dele não funciona mais. Este é um novo jeito. Aceite. Ouça sua mulher, disse Crawford. Ela tem mais senso de negócios do que você. As mãos de Zachary se fecharam em punhos. Hannah prendeu a respiração, esperando que ele explodisse, que rejeitasse a oferta por orgulho ferido, que jogasse fora sua única chance real. Em vez disso, ele disse,
E as outras dívidas? O banco, o fornecedor de ração, a loja. Essas continuam sendo suas para lidar. Mas com cercas sólidas e rotação adequada, você economizará o suficiente em ração para começar a pagá-las. E quando vender o gado na primavera, obterá melhores preços porque eles estarão mais saudáveis. Crawford bateu no livro Razão. Este é um primeiro passo, não uma solução. Mas é um passo na direção certa. 20%, disse Zachary de repente. O coração de Hannah parou. O quê? Você me ouviu. 20%. Mas você nos aconselha por um ano inteiro, não apenas nas cercas. Tudo. Manejo do gado, preços, negociação. Você me ensina tudo o que meu pai não ensinou. As sobrancelhas de Crawford se ergueram. Isso é muito para abrir mão. É muito para ganhar. Zachary se inclinou para a frente. 10% te dá um pedaço de um rancho falido. 20% te dá um pedaço de um rancho que pode realmente ter sucesso, comigo treinado o suficiente para administrá-lo adequadamente. Você está apostando que meu conselho vale os 10% extras. Estou apostando que trabalhar com você vale mais do que lutar sozinho. A voz de Zachary estava firme agora, toda a hesitação desaparecida. Meu orgulho quase matou este rancho. Não vou deixar que ele termine o serviço. Crawford olhou para Hannah. Você concorda com isso? Sim, ela disse sem hesitação. Aceite o acordo. Mesmo que signifique menos para você. Significa mais de algo em vez de tudo de nada. Eu aceito essa troca. Crawford se levantou, estendendo a mão para Zachary. 20%, um ano de aconselhamento completo. E você faz exatamente o que eu digo quando eu digo. Sem discutir. Sem discutir, Zachary concordou, apertando sua mão. Bom, faremos os papéis amanhã. Enquanto isso, Crawford pegou uma caixa de dinheiro. Aqui estão $50. Comece nas cercas. Terei o resto quando oficializarmos. Zachary encarou o dinheiro como se pudesse desaparecer. Não sei o que dizer. Diga obrigado e comece a trabalhar. Você já desperdiçou 5 anos. Não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais. A expressão de Crawford suavizou ligeiramente. Seu pai era um bom homem, Zachary, mas ele era teimoso. Você tem a chance de ser melhor do que bom. Não a desperdice sendo teimoso também. Do lado de fora, na carroça, Hannah esperou que Zachary dissesse algo. Quando ele não o fez, ela finalmente quebrou o silêncio. Você abriu mão de 20%. Sim, isso é muito. Vale a pena. Ele olhou para ela. Você estava certa. Sobre tudo. Sobre meu orgulho, sobre pedir ajuda, sobre tudo isso. Eu não quero estar certa. Quero que a gente sobreviva. Nós vamos agora, graças a você. A voz de Zachary estava rouca. Lá dentro, quando Crawford perguntou se você concordava, você não hesitou. Por que eu hesitaria? Foi a decisão certa. A maioria das mulheres teria querido discutir em particular primeiro, garantir que o marido concordasse. Você ainda não é meu marido. E mesmo quando for, sou sua parceira, não sua propriedade. Parceiros tomam decisões juntos. Hannah fez uma pausa. Além disso, foi você quem insistiu nos 20%. Isso exigiu coragem. Ou estupidez. Não, isso foi inteligente. Crawford vai te ensinar coisas que valem muito mais do que 10% de um rancho falido. Zachary ficou quieto por um momento. Como você sabia sobre a negociação, as galinhas, tudo isso? Você está aqui há um dia e já está me dando um baile. O negócio do meu pai faliu porque ele não sabia negociar, não sabia se adaptar, não sabia pedir ajuda. Eu o vi cometer todos os erros que um homem pode cometer. Aprendi o que não fazer. A voz de Hannah embargou. Eu não pude salvá-lo, mas talvez eu possa nos salvar. Você já está salvando. Zachary estendeu a mão e pegou a dela, a primeira vez que a tocou deliberadamente. Eu sei que disse que queria tempo, queria esperar para me casar. Mas, Hannah, acho que deveríamos fazer isso em breve. Oficializar isso. O coração dela martelou. Por quê? Porque você acabou de apostar tudo em mim, em nós. E eu quero que você saiba que estou apostando tudo em nós também. A mão dele apertou a dela. Somos parceiros. Vamos oficializar. Isso não é romântico. Não, mas é honesto. E você disse que honesto é melhor que romance. Hannah olhou para as mãos unidas, sentindo algo mudar em seu peito. Quando? Amanhã, depois de assinarmos os papéis com Crawford. Encontraremos um pastor, oficializaremos. Assim, do nada? Assim, do nada.
Zachary sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu nele. A menos que você queira uma grande cerimônia com flores e um vestido chique. Eu quero sobreviver. Todo o resto é decoração. Então estamos de acordo. Eles voltaram para o rancho em silêncio, mas era um tipo diferente de silêncio. Agora não era estranho ou tenso, mas companheiro. Hannah sentiu o peso do dia se acomodando em seus ombros, mas por baixo havia outra coisa. Não esperança, exatamente. Ainda não. Mas talvez o começo dela. No rancho, eles descarregaram os suprimentos juntos, trabalhando em fácil coordenação. Quando tudo estava guardado, Zachary se virou para ela. Vou começar nas cercas amanhã. Com os $50 de Crawford, posso comprar madeira suficiente para o pasto oeste. É a pior seção. Eu ajudo. Você não precisa. Sou sua parceira. Parceiros ajudam. Hannah fez uma pausa. Mas primeiro preciso arrumar esta casa. Deixá-la realmente habitável. Não se pode administrar um rancho a partir de um desastre. Justo. Naquela noite eles comeram uma refeição de verdade. A primeira que Zachary comia em meses, ele admitiu. Hannah havia feito um ensopado com os suprimentos, grosso e farto, e ele comeu como um homem faminto. Isso é incrível, ele disse com a boca cheia. É ensopado, não se empolgue. É o melhor ensopado que já comi. Você precisa de padrões mais altos. Mas ela estava sorrindo quando disse isso. E ele estava sorrindo de volta. E pela primeira vez desde que chegou ao Arkansas, Hannah sentiu que talvez este plano louco pudesse realmente funcionar. Mais tarde, deitada em sua cama com o cobertor divisor entre eles, Hannah olhou para o teto. Zachary, ela disse na escuridão. Sim. Amanhã, quando nos casarmos, você está com medo? Aterrorizado, ele admitiu. E você? Aterrorizada, ela ecoou. Mas vou fazer isso mesmo assim. Por quê? Porque estar aterrorizada sozinha é pior do que estar aterrorizada juntos. Ela o ouviu se mexer na cama. Hannah, sim. Estou feliz que você mentiu sobre sua idade. Se não tivesse, não estaria aqui. E eu acho... Ele fez uma pausa. Acho que sua presença aqui pode salvar nós dois. Hannah fechou os olhos, sentindo as lágrimas arderem por trás de suas pálpebras. Nós vamos salvar um ao outro. É assim que as parcerias funcionam. Estou contando com isso. E deitada ali na escuridão, ouvindo a respiração de Zachary do outro lado do cobertor, Hannah percebeu algo que a aterrorizou e a animou. Ela também estava contando com isso. A manhã chegou rápido demais. Hannah acordou e descobriu que Zachary já havia saído. O cobertor divisor estava de lado, sua cama lá arrumada. Ela se vestiu rapidamente, as mãos tremendo enquanto abotoava seu melhor vestido. Aquele que guardara para este exato propósito, embora tivesse imaginado usá-lo em circunstâncias muito diferentes. Na cozinha, Zachary estava na janela, vestido com o que devia ser o terno de domingo de seu pai. Ficava um pouco folgado em seu corpo, e o peito de Hannah se apertou com a visão. Você está usando as roupas dele, ela disse. Zachary se virou e seus olhos se arregalaram quando a viu. Você está... Não, ela o interrompeu. Este não é esse tipo de dia. Lembre-se, estamos oficializando. É só isso. Certo. Mas algo em sua voz sugeria que ele não acreditava mais nisso. Mas você está bonita mesmo assim. Você também. Seu pai estaria... Ela se interrompeu. Deixa pra lá. Orgulhoso. A boca de Zachary se torceu. Duvido. Casando por desespero, assinando 20% do trabalho de sua vida para um vizinho. Sim, ele estaria emocionado. Ele ficaria feliz por você não ser teimoso demais para sobreviver. Você não sabe disso. Não, não sei. Mas sei que você está fazendo o que precisa ser feito. E isso exige mais coragem do que fingir que está tudo bem. Hannah passou por ele até a cafeteira. Você está tendo dúvidas? E você? Eu perguntei primeiro. Zachary ficou quieto por um momento. Estou aterrorizado por estar te prendendo. Que você acorde daqui a 6 meses e perceba que cometeu um erro terrível. E eu estou aterrorizada que você acorde daqui a 6 meses e me ressinta por te empurrar para tudo isso. Hannah serviu 2 xícaras. Mas estamos fazendo isso mesmo assim, não estamos? Sim, estamos. Eles beberam o café em silêncio. E Hannah tentou não pensar no que sua mãe diria se pudesse ver isso, sua filha se casando com um estranho,
em uma cozinha empoeirada, usando um vestido que estava guardado em um baú por 6 semanas, bebendo café em vez de champanhe. Deveríamos ir, disse Zachary finalmente. Crawford está nos esperando às 9 horas, e o pastor depois disso. A viagem para o rancho de Crawford pareceu diferente de ontem, mais pesada de alguma forma, carregada com o conhecimento do que estavam prestes a fazer. Hannah manteve as mãos cruzadas no colo, resistindo ao impulso de pegar a mão de Zachary como ele havia pego a dela ontem. Crawford os esperava com os papéis já prontos. Na hora certa. Ótimo! Odeio esperar. Eles se sentaram à sua mesa de jantar, enquanto ele explicava os termos. 20% de propriedade em troca de $200 e 1 ano de aconselhamento completo. Hannah observou Zachary ler cada palavra, seu maxilar tenso. Esta cláusula aqui, disse Zachary apontando, diz que você pode vender seus 20% para quem quiser. Linguagem padrão. Não quero um estranho sendo dono de parte do meu rancho. Então me compre de volta quando puder pagar. O tom de Crawford era firme. Mas não vou me prender a um arranjo permanente com alguém que pode falhar de qualquer maneira. Isso é justo, Hannah interrompeu. É justo, Zachary. Assine. Ele olhou para ela e ela viu a guerra em seus olhos. Finalmente ele pegou a caneta. Sua assinatura estava trêmula e Hannah se perguntou se ele estava pensando em seu pai o observando entregar parte da terra. Crawford contou os $150 restantes. Pronto, agora você tem capital. Use-o com sabedoria. Eu vou. E você? Crawford se virou para Hannah. Tem certeza de que quer se casar com este tolo teimoso? Tenho certeza de que quero me casar com meu parceiro, disse Hannah. Se ele é um tolo, ainda está para ser visto. Isso arrancou uma risada de Crawford. Você tem espírito. Ele vai precisar disso. Ele se levantou. O pastor está esperando na igreja. Não o deixem esperando muito. Ele tem outro casamento esta tarde. A igreja era pequena, simples, exatamente o que Hannah esperava. O pastor era mais velho, de rosto gentil e claramente curioso sobre o jovem casal diante dele. Vocês têm testemunhas? Ele perguntou. Não, disse Zachary. Vou buscar algumas na rua. Não vai demorar um momento. Ele desapareceu, deixando-os sozinhos na igreja. Hannah olhou para o altar simples, tentando processar que em poucos minutos ela estaria casada, realmente casada, com um homem que conhecia há menos de 48 horas. Ainda podemos desistir, disse Zachary em voz baixa. Você quer? Não, mas quero que você saiba que pode. Até ele dizer as palavras, você pode mudar de ideia. Hannah se virou para encará-lo. E você? Pode mudar de ideia? Eu poderia, mas não vou. Então eu também não vou. O pastor voltou com 2 estranhos, um casal mais velho que parecia encantado por testemunhar um casamento. Eles tomaram seus lugares e a cerimônia começou. Hannah mal ouviu as palavras. Ela estava muito focada no rosto de Zachary, na maneira como sua mão tremia ligeiramente quando ele pegou a dela, no fato de que isso estava realmente acontecendo, e não havia como voltar atrás. Você, Zachary Zimmerman, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Aceito. Você, Hannah Winters, aceita este homem como seu legítimo marido? A garganta de Hannah se fechou. Era isso, o momento que definiria o resto de sua vida. Ela pensou em Boston, nas dívidas de seu pai, na mentira que a trouxera até aqui. Então ela pensou em ontem, na honestidade de Zachary, na maneira como ele a olhou quando ela o pressionou a pedir ajuda. Aceito. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Os olhos de Zachary se arregalaram ligeiramente, como se ele tivesse esquecido essa parte. Hannah sentiu seu coração martelar enquanto ele se inclinava, seus lábios roçando os dela em um beijo tão breve e casto que era quase nada. Mas sua pele queimou onde ele a tocou, e quando ele se afastou, ela viu algo mudar em sua expressão. Bem, então, disse o pastor alegremente. Parabéns, senhor e senhora Zimmerman. Senhora Zimmerman. O nome atingiu Hannah como um golpe físico. Ela estava casada, realmente casada, com um homem que mal conhecia, em uma cidade que nunca vira antes de 3 dias atrás, com um futuro tão incerto que a aterrorizava. Lá fora, as testemunhas os parabenizaram e desapareceram. Zachary ajudou Hannah a subir na carroça, e eles ficaram ali por um momento, sem se mover. Nós conseguimos, ele disse.
Conseguimos. Você é minha esposa agora. E você é meu marido. As palavras soaram estranhas em sua boca. Isso é... Isso é realmente algo. Sim. Zachary pegou as rédeas, mas não as estalou. Hannah, sei que não é o que você provavelmente sonhou. Sem grande cerimônia, sem família, sem celebração, apenas um serviço rápido e de volta ao trabalho. O que te faz pensar que eu sonhei com algo diferente? Porque você é uma mulher. Mulheres sonham com casamentos. Algumas mulheres sonham em sobreviver, disse Hannah. Eu sou uma delas. Ele olhou para ela, então olhou de verdade para ela, e Hannah viu algo em seus olhos que a fez prender a respiração. Você é mais forte do que parece. Você parecia mais jovem do que eu esperava, ela respondeu, ecoando as palavras do primeiro encontro deles. Mas seu coração é mais forte do que eu imaginava. Zachary ficou imóvel. O quê? Foi o que você disse, não foi em uma de suas cartas. Você escreveu sobre seu pai, sobre como todos pensavam que ele era fraco porque era gentil. Mas você disse que o coração dele era mais forte do que qualquer um imaginava. Eu escrevi isso há 3 meses. Você se lembra? Eu me lembro de todas elas, de cada carta. A voz de Hannah embargou. Elas foram a única coisa que me manteve de pé naquelas últimas semanas em Boston. Chegar em casa e encontrar uma nova carta sua, ler sobre sua vida aqui, sobre o rancho, sobre tudo. Isso me fez acreditar que talvez ainda houvesse algo pelo que valesse a pena esperar. Hannah. Não, ela levantou a mão. Não diga nada. Nós concordamos que isso era clínico. Parceiros, sobrevivência. Não vamos complicar. E se eu quiser que seja complicado? A pergunta pairou entre eles, perigosa e tentadora. Hannah sentiu suas barreiras começarem a rachar, e ela não podia se dar a esse luxo, não agora, não quando tinham tanto trabalho a fazer, tantas maneiras pelas quais isso ainda poderia desmoronar. Deveríamos ir para casa, ela disse em vez de responder. Temos cercas para construir. A viagem de volta ao rancho foi silenciosa, mas era um tipo diferente de silêncio do que antes. Hannah estava hiperconsciente de Zachary ao seu lado, do anel em seu dedo que ele havia tirado de algum lugar, do fato de que ela agora estava legalmente ligada a este homem pelo resto de sua vida. No rancho, eles trocaram para roupas de trabalho, o casamento já para trás. Zachary saiu para começar a medir os postes da cerca, e Hannah se jogou na limpeza da casa com uma fúria que a surpreendeu. Ela esfregou cada superfície, bateu a poeira de cada tecido, organizou cada prateleira. No meio da tarde, suas costas doíam e suas mãos estavam em carne viva, mas a casa parecia quase habitável. Zachary entrou para beber água, seu rosto manchado de sujeira e suor. Você esteve ocupada. Você também. Como está a medição? Lenta. Fico me questionando. Ele bebeu profundamente, depois limpou a boca. Crawford vem amanhã para verificar meu trabalho. Quero ter certeza de que está certo antes que ele chegue. Você tem medo de decepcioná-lo. Tenho medo de provar que não sei o que estou fazendo. Você não sabe o que está fazendo, disse Hannah sem rodeios. É por isso que ele está te ensinando. Pare de esperar que você já saiba tudo. Zachary pousou o copo de água. Você faz muito isso. Faço o quê? Diz exatamente o que preciso ouvir, mesmo quando não é o que quero ouvir. Alguém tem que fazer. Você é muito duro consigo mesmo. Ela fez uma pausa. Embora eu suponha que deva te chamar de meu marido agora, isso parece estranho. Tudo sobre isso parece estranho. Você se arrepende? Ele olhou para ela por um longo momento. Pergunte-me em 6 meses. Justo. Naquela noite, eles jantaram juntos na mesa recém-limpa. Hannah havia feito pão, pão de verdade, não a bolacha dura com a qual Zachary vivia. Ele comeu 3 fatias e parecia que ia chorar. Eu esqueci o gosto da comida de verdade, ele disse. Você esqueceu como era cuidar de si mesmo. Hannah encheu seu prato novamente. Coma! Você está muito magro. Sim, senhora. Não me chame de senhora. Sou sua esposa, não sua mãe. Como devo te chamar? Hannah funciona bem. Mas mais tarde, quando estavam se preparando para dormir, Zachary disse, Boa noite, esposa. E o coração de Hannah fez algo complicado. Boa noite, marido, ela respondeu, e o ouviu prender a respiração do outro lado do cobertor. Na manhã seguinte, Crawford chegou cedo, seu olho crítico observando tudo.
Hannah observava da janela da cozinha enquanto ele inspecionava as medições de Zachary, seu rosto não revelando nada. Finalmente ele assentiu. Não está mal. Você está aprendendo. Os ombros de Zachary caíram de alívio. Obrigado, senhor. Não me agradeça ainda. Agora vem a parte difícil, construir as malditas cercas. Crawford se virou para Masa e viu Hannah observando. Senhora Zimmerman, não esperava vê-la espionando. Hannah saiu. Eu não estava espionando. Estava observando meu marido trabalhar, garantindo que você não seja muito duro com ele, garantindo que ele não se machuque tentando te impressionar. As sobrancelhas de Crawford se ergueram. Você tem mais bom senso do que ele. Alguém tem que ter. Justo. Crawford pegou um pedaço de papel. Eu escrevi um cronograma. Cercas primeiro, depois veremos a situação do gado. Depois disso, falaremos sobre rotação de culturas e diversificação. Rotação de culturas? Zachary franziu a testa. Sou um criador de gado. Seu pai era um criador de gado. Você vai ser um fazendeiro. Há uma diferença. A voz de Crawford era firme. Só o gado não vai te salvar. Você precisa de múltiplas fontes de renda. Culturas, talvez alguns cavalos, definitivamente expandir essas galinhas que sua esposa comprou. Como você? A senhora Patterson fala. Todo mundo sabe que você comprou galinhas. Crawford olhou para Hannah. Jogada inteligente a propósito. Ovos são renda estável. Obrigada. Quantas galinhas você pegou? 3. Pegue mais 6. 9 galinhas lhe darão ovos suficientes para vender na cidade e ainda se alimentarem. Patterson vai comprá-los. Ela está sempre com falta. A mente de Hannah correu. 9 galinhas significam mais custos de ração. Os custos de ração são compensados pela receita dos ovos. Confie em mim, eu fiz as contas. Crawford entregou-lhe um papel diferente. Aqui está o que eu calculei. Compre as galinhas esta semana, você empatará em 2 meses, lucro depois disso. Hannah examinou os números. Ele estava certo. Zachary, faça isso, Zachary disse sem hesitação. Se Crawford diz que funciona, funciona. Crawford olhou entre eles, algo de aprovação em sua expressão. Vocês dois trabalham bem juntos. Isso lhes servirá melhor do que qualquer quantia de capital. Depois que ele saiu, Zachary se virou para Hannah. 9 galinhas. Você consegue lidar com isso? Você consegue lidar com a construção de todas essas cercas? Vou ter que conseguir. Então eu terei que lidar com as galinhas. Hannah estudou o papel que Crawford lhe dera. Ele está certo sobre diversificar. Confiar apenas no gado foi o que colocou seu pai em apuros. Meu pai sabia o que estava fazendo. Seu pai está morto e o jeito dele não funciona mais. Hannah suavizou o tom. Não estou o criticando. Estou apenas dizendo que o mundo mudou. Precisamos mudar com ele. Zachary ficou quieto por um momento. Você está certa. Eu sei que você está certa. É só que é difícil abandonar o que ele acreditava. Eu sei. Hannah tocou seu braço. Mas ele gostaria que você sobrevivesse. É isso que os pais querem para seus filhos, que façam melhor do que eles. Seu pai queria isso para você? A pergunta o pegou de surpresa. Acho que sim, mas ele não conseguiu descobrir como me ensinar. Ele estava muito ocupado se afogando. Se afogando em quê? Dívida, fracasso, vergonha. A garganta de Hannah se apertou. Ele era um bom homem que fez más escolhas. Quando percebeu o quão ruins as coisas estavam, era tarde demais para consertá-las. Eu o vi desistir pedaço por pedaço até não sobrar nada. Isso não vai acontecer conosco, disse Zachary ferozmente. Não vamos desistir. Não, não vamos. Hannah encontrou seus olhos. Estamos lutando, juntos. As semanas seguintes se transformaram em um ritmo de trabalho implacável. Zachary construía cercas do amanhecer ao anoitecer, suas mãos com bolhas e sangrando. Hannah administrava a casa, as galinhas, a cozinha e começou uma pequena horta com sementes que Crawford havia recomendado. Eles caíam na cama exaustos todas as noites, cansados demais para conversar. Mas lentamente as coisas começaram a mudar. As cercas foram erguidas seção por seção. As galinhas começaram a botar e Hannah começou a vender ovos na cidade. A horta brotou vegetais promissores para a época da colheita. Uma noite, 3 semanas após o casamento, Zachary entrou e encontrou o jantar esperando. Um jantar de verdade com carne, vegetais e pão fresco. Ele parou na porta, olhando. O que há de errado?
Hannah perguntou. Isso, tudo isso. Ele gesticulou ao redor da casa agora limpa, para a mesa posta com pratos que não combinavam, para a comida fumegante nos pratos. 3 semanas atrás, eu vivia na miséria. Agora eu tenho um lar. Você sempre teve um lar. Só precisava de alguém para te ajudar a vê-lo. Eu precisava de você. As palavras saíram cruas. Hannah, sei que concordamos que isso era apenas parceria, apenas sobrevivência, mas preciso que você saiba que sou grato por tudo o que você fez, por tudo o que você é. O peito de Hannah se apertou. Zachary, não. Eu tenho que dizer. Porque não é mais apenas parceria, não é? Não para mim. Ele deu um passo mais perto. Eu penso em você o dia todo enquanto estou trabalhando. Eu apresso a última hora de construção da cerca para poder voltar aqui mais cedo. Fico acordado à noite ouvindo você respirar do outro lado daquele cobertor. E eu... Pare. Hannah levantou a mão. Você está cansado. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Estou me apaixonando por você. As palavras atingiram Hannah como um trovão. Ela tropeçou para trás, a mão voando para a boca. Não. Sim. Você não pode. Nós concordamos. Concordamos com uma parceria baseada na sobrevivência. Não estou mudando isso. Estou apenas te dizendo que em algum lugar ao longo do caminho tornou-se mais. A voz de Zachary estava firme, apesar do tremor que Hannah podia ver em suas mãos. Você não precisa sentir o mesmo. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse. Hannah sentiu como se o mundo estivesse inclinando de lado. Isso não deveria acontecer. Eles deveriam ser parceiros, iguais, nada mais. O amor era perigoso. O amor significava expectativas, decepção e coração partido. Eu não posso, ela sussurrou. Não pode o quê? Não posso te amar de volta. Sinto muito, mas não posso, não sei como. A confissão saiu rasgada dela. Eu vi meu pai amar minha mãe tanto que isso o matou quando ela morreu. Eu o vi se afogar naquele amor até não sobrar nada. Eu não posso, eu não vou. Não estou te pedindo para se afogar, disse Zachary gentilmente. Estou apenas te dizendo como me sinto. O que você faz com isso é com você. Ele se virou e saiu, deixando Hannah sozinha na cozinha com lágrimas escorrendo pelo rosto e seu coração se partindo de maneiras que ela não entendia. Naquela noite, o cobertor permaneceu entre suas camas, mas Hannah podia ouvir a respiração de Zachary, podia sentir o peso de sua confissão pairando no ar. Zachary, ela disse na escuridão. Sim, estou com medo. De quê? Disso, de você, do que acontece se eu me permitir sentir o que você está sentindo, e então perdermos tudo de qualquer maneira. Sua voz falhou. Do que acontece se eu te amar e isso nos destruir? O amor não destrói as pessoas, Hannah. O medo, sim. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Não sei como não ter medo. Então continue com medo. Mas fique aqui também. Fique comigo. É tudo o que estou pedindo. Hannah ficou na escuridão ouvindo seu marido respirar, sentindo as rachaduras em suas barreiras se alargarem. Ela viera para o Arkansas fugindo da destruição. Mas talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado algo para o qual valesse a pena correr. A manhã chegou com uma batida na porta tão alta que assustou Hannah. Ela ouviu Zachary se movendo do outro lado do cobertor, seus passos pesados enquanto ia atender. Sr. Zimmerman? Uma voz desconhecida, afiada e oficial. Estou aqui em nome do primeiro banco de Benton. O estômago de Hannah afundou. Ela vestiu o roupão e saiu para encontrar um homem magro de terno parado na porta, olhando para Zachary como se ele fosse algo desagradável. Sr. Henderson, disse Zachary, sua voz cuidadosamente neutra. Não esperava vê-lo até o próximo mês. Os planos mudam. Henderson tirou um papel. O banco decidiu antecipar o seu empréstimo. Você tem 30 dias para pagar o valor total ou iniciaremos o processo de execução da hipoteca. 30 dias? Hannah passou por Zachary. Isso não é legal. O contrato diz 6 meses. Os olhos de Henderson deslizaram para ela com desprezo mal disfarçado. Senhora Zimmerman, presumo. O contrato também tem uma cláusula de aceleração. Se o banco determinar que o mutuário está em risco aumentado de inadimplência, podemos exigir o pagamento imediato. Que risco aumentado? As mãos de Zachary se fecharam em punhos. Tenho feito melhorias, construindo cercas, gerenciando melhor o rebanho. Você cedeu 20% da propriedade a Thomas Crawford.
Isso muda a posição de segurança do banco. Henderson sorriu, mas não havia calor nisso. 30 dias, Sr. Zimmerman. $1.500 integralmente ou você perde tudo. Ele saiu antes que qualquer um deles pudesse responder. Hannah ficou paralisada, sua mente correndo por números que não batiam. Não importava como ela os calculasse. Não podemos fazer isso, ela disse em voz baixa. Mesmo com o dinheiro de Crawford, mesmo vendendo cada cabeça de gado que temos, ainda nos faltam pelo menos $600. Eu sei. A voz de Zachary era vazia. Eles estão nos forçando a sair. É assim que termina. Não. Hannah agarrou seu braço, forçando-o a olhá-la. Não, não vamos desistir. Não agora. Não depois de tudo o que fizemos. Hannah, não há como. Então encontraremos um jeito. Pedimos ajuda novamente. Pegamos emprestado de outra pessoa. Nós. Quem vai nos emprestar $600 em 30 dias? Crawford já está com 20%. Ninguém mais vai nos tocar. Zachary se afastou dela. Acabou. Eu deveria saber que isso estava por vir. O banco tem procurado uma desculpa para tomar a terra há anos. Por quê? Porque eles quereriam sua terra especificamente. Porque há conversas sobre a ferrovia passar por aqui. Se isso acontecer, esta terra valerá 5 vezes o que meu pai pagou por ela. Zachary sentou-se pesadamente à mesa. Henderson provavelmente já tem um comprador alinhado. Alguém com dinheiro que lhe pagará uma boa comissão. A mente de Hannah estava girando. Então vamos passar por cima dele. Falamos com o presidente do banco. Explicamos. O presidente do banco é o sogro de Henderson. Claro que é. Hannah queria gritar. Em vez disso, ela se forçou a pensar. Tinha que haver algo que eles pudessem fazer, algum ângulo que estivessem perdendo. E os outros fazendeiros? Poderíamos juntar recursos, criar algum tipo de cooperativa? Eles também estão todos lutando. Ninguém tem $600 de sobra. Então vendemos outra coisa. O equipamento, o já hipotecado. Tudo está hipotecado. Zachary olhou para ela e a derrota em seus olhos a fez querer chorar. Sinto muito, Hannah. Eu te trouxe aqui com promessas que não posso cumprir. Você deveria ter ficado em Boston. Eu não tinha nada em Boston. Você também não tem nada aqui. Pelo menos lá você não estava amarrada a um rancho falido e a um marido que não pode te sustentar. As palavras atingiram Hannah como um tapa. É isso que você pensa? Que eu só me importo com o que você pode me sustentar? Não foi isso que combinamos. Parceria para sobrevivência? Bem, não estamos sobrevivendo. Então, a parceria falhou. A parceria só falha se desistirmos. A voz de Hannah se elevou. Ontem você me disse que estava se apaixonando por mim. Foi uma mentira? Não, mas... Então lute por isso. Lute por nós. Lute por tudo o que construímos no último mês. Ela se aproximou, agarrando as costas de uma cadeira. Eu não saí de Boston para desistir no primeiro obstáculo real. E você também não me pediu para vir aqui apenas para se render quando as coisas ficassem difíceis. Isso não é apenas difícil, Hannah. Isso é impossível. Assim como sobreviver com carne seca e café por 5 anos. Mas você conseguiu. Assim como negociar com Crawford. Mas você também conseguiu. Assim como se casar com uma mulher que nunca conheceu e construir uma parceria em 1 mês. E nós conseguimos. As mãos de Hannah tremiam. Não se atreva a desistir agora. Não quando estou finalmente começando a acreditar que podemos realmente conseguir. Zachary a encarou. Você acredita nisso, mesmo agora? Eu acredito que ainda não tentamos de tudo. Ela respirou fundo, se firmando. Crawford. Precisamos falar com Crawford. Não podemos pedir mais dinheiro a ele. Ele já está envolvido o suficiente. Não estou pedindo dinheiro a ele. Estou pedindo conselhos. Hannah pegou seu chale. Vista-se. Estamos indo agora. Crawford ouviu a explicação deles em silêncio, seu rosto não revelando nada. Quando terminaram, ele se recostou na cadeira e os estudou. Henderson é uma cobra, ele disse finalmente. Tenta tirar as pessoas de suas terras há anos. Seu pai o enfrentou 2 vezes. Como? Zachary se inclinou para a frente. Encontrando brechas no contrato. Seu pai era meticuloso com a documentação. Ele guardava cópias de tudo marcado, cada discrepância anotada, cada acordo verbal. Crawford fez uma pausa.
Você ainda tem os papéis dele? No depósito. Não passei pela maioria deles. Então é por aí que começamos. Se houver algo, qualquer cláusula, qualquer emenda, qualquer acordo verbal que seu pai documentou, podemos conseguir lutar contra isso. Eles passaram os 3 dias seguintes enterrados em papéis. Os olhos de Hannah ardiam de ler tinta desbotada à luz de lamparina, mas ela continuou, procurando por qualquer coisa que pudesse salvá-los. Zachary revisou livros razão e correspondências enquanto Crawford examinava cada contrato com um olho crítico. No terceiro dia, Hannah encontrou. Aqui, ela disse, sua voz rouca pelo desuso. Uma emenda assinada há 3 anos. O banco concordou em estender o prazo do empréstimo para 10 anos se seu pai concordasse com taxas de juros mais altas. Zachary pegou o papel. Eu nunca soube disso. Seu pai provavelmente não queria te sobrecarregar com isso. Crawford estudou o documento. Isso muda tudo. Se esta emenda for válida, eles não podem antecipar o empréstimo. Você tem mais 7 anos. Se for válida, Zachary repetiu. E se eles disserem que não é? Então os levamos ao tribunal e os fazemos provar que não é. Crawford se levantou. Mas precisamos de um advogado, um bom. Eu não posso pagar um bom advogado. Não, mas eu posso. A expressão de Crawford era feroz. Eu tenho 20% de participação neste rancho. Se eles o tomarem, eu perco meu investimento. Esta é tanto a minha luta quanto a sua agora. Hannah sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Senhor Crawford. Não me agradeça ainda. Ainda temos que provar que este documento é legítimo. Ele fez uma pausa. Mas se conseguirmos, Henderson ficará furioso. Ele virá atrás de vocês de outras maneiras. Deixe que ele venha, disse Hannah, surpresa com o aço em sua própria voz. Lutaremos com ele em todas as frentes. Na manhã seguinte, a advogada de Crawford chegou, uma mulher de olhos aguçados chamada Margaret Walsh, que olhou para a emenda e sorriu como um lobo. Isso é legítimo, ela disse. Reconheço a assinatura do gerente do banco que estava lá antes do sogro de Henderson assumir. Ele era um homem honesto. Se ele assinou isso, é válido. Você pode provar isso no tribunal? Zachary perguntou. Posso provar no banco. Dê-me 2 horas. Ela voltou em uma, parecendo triunfante. Eles estão retirando a aceleração. Vocês têm seus 7 anos. Hannah sentiu suas pernas fraquejarem. Estamos salvos. Por enquanto, mas Henderson deixou bem claro que estará observando qualquer motivo para vir atrás de vocês novamente. Vocês precisam estar em dia com cada pagamento, não perder um único prazo, manter registros perfeitos de tudo. Nós vamos, disse Zachary com firmeza. Custe o que custar. Depois que Walsh saiu, Hannah e Zachary ficaram na cozinha, o peso dos últimos 4 dias finalmente se dissipando. Nós conseguimos, disse Hannah. Você conseguiu. Você encontrou a emenda. Todos nós conseguimos. Crawford, Walsh, você, eu. Lutamos juntos e vencemos. Ela se virou para encará-lo. Isso é o que significa parceria. Não apenas sobreviver, mas lutar um pelo outro. Os olhos de Zachary estavam intensos. Hannah, sobre o que eu disse na outra noite. Eu preciso dizer algo primeiro. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Você estava certo. Eu tenho deixado o medo me controlar. Medo de te amar, medo de te perder, medo de tudo de bom, porque estou tão acostumada a perder tudo o que me importa. Você não precisa. Sim, eu preciso, porque você merece saber a verdade. A voz de Hannah tremeu. Eu também estou me apaixonando por você. Talvez desde aquele primeiro dia, quando você olhou para minha mentira e escolheu a honestidade em vez da raiva. Mas eu estava com muito medo de admitir, porque admitir tornava real, e coisas reais podem ser tiradas. Hannah, mas nestes últimos 4 dias, vendo você lutar por este rancho, vendo Crawford e Walsh lutarem por nós, vendo o que parceria realmente significa, eu percebi algo. O amor não é o que destrói as pessoas. Fugir do amor é. Ela se aproximou dele. Eu não quero mais fugir. Zachary diminuiu a distância entre eles, suas mãos subindo para enquadrar o rosto dela. Você tem certeza? Estou aterrorizada, mas tenho certeza. Hannah encontrou seus olhos. Eu te amo, Zachary Zimmerman. Eu amo seu orgulho teimoso e seu coração feroz, e a maneira como você lutou por este rancho, mesmo quando pensou que estava perdendo. Eu amo que você viu minha mentira e me deu honestidade. Eu amo que você pediu ajuda quando isso matou seu orgulho. Eu amo...
Ele a beijou e desta vez não foi breve ou casto. Este foi um beijo que tinha gosto de desespero, esperança e alívio. Tudo misturado. As mãos de Hannah se fecharam na camisa dele, segurando-o como se ele pudesse desaparecer se ela o soltasse. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Zachary apoiou a testa na dela. Eu te amo, ele disse. Eu amo como você me pressionou quando eu precisava. Eu amo como você lutou por nós quando eu queria desistir. Eu amo que você é forte, dura e absolutamente aterrorizante quando precisa ser. Aterrorizante. O jeito que você negociou com a senhora Patterson. O jeito que você barganhou com Crawford. O jeito que você vasculhou os papéis do meu pai procurando algo para nos salvar. Ele sorriu. Aterrorizante. E perfeita. Hannah riu, o som quebrando em um soluço. Somos um belo par, não somos? Duas pessoas desesperadas que estavam apenas tentando sobreviver. Somos mais do que isso agora. Zachary a beijou novamente, mais suave desta vez. Somos parceiros que se tornaram amantes. Somos sobreviventes que aprenderam a lutar. Somos tudo o que precisávamos que o outro fosse, Hannah terminou. Naquela noite, Zachary tirou o cobertor de visor. Eles não precisavam mais dele. Hannah adormeceu nos braços de seu marido pela primeira vez, sentindo-se segura de uma maneira que nunca se sentira antes. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de trabalho duro e pequenas vitórias. O gado trouxe bons preços na primavera. A horta rendeu mais do que esperavam. Os ovos vendiam constantemente e a reputação de Hannah por seu bom pão trouxe pedidos da cidade. Lentamente e dolorosamente, eles começaram a diminuir a dívida. 6 meses após a tentativa de Henderson de executar a hipoteca, Hannah estava na cozinha e percebeu que estava feliz. Realmente feliz. Não apenas sobrevivendo, não apenas se virando, mas genuinamente contente com a vida que haviam construído. Zachary entrou dos campos, seu rosto bronzeado e seu corpo mais forte do que quando ela chegara. Ele a pegou nos braços, girando-a. Para que é isso? Ela riu. Crawford acabou de me dizer que a ferrovia definitivamente vai passar por aqui, e ele quer comprar de volta seus 20% pelo triplo do que pagou por eles. A respiração de Hannah prendeu. Isso é mais do que suficiente para pagar o banco. É o suficiente para pagar tudo e ainda sobrar dinheiro para expandir adequadamente, construir um celeiro de verdade, conseguir mais gado, talvez até contratar alguma ajuda. Zachary a colocou no chão, mas manteve os braços ao redor dela. Nós conseguimos, Hannah. Nós realmente conseguimos. Ela pensou na mulher que havia descido da diligência 7 meses atrás, desesperada, mentirosa, aterrorizada de ser rejeitada por ser velha demais. Aquela mulher parecia uma estranha agora. Você parecia mais jovem do que eu esperava, ela disse, ecoando aquele primeiro dia. Zachary sorriu. Mas meu coração é mais forte do que você imaginava. Não, Hannah corrigiu, estendendo a mão para tocar seu rosto. Seu coração é exatamente tão forte quanto eu imaginava. Talvez mais forte. Você só precisava de alguém para te ajudar a acreditar nele. Nós nos ajudamos a acreditar. Ele beijou sua testa. Parceiros que se tornaram amantes, que se tornaram... O que somos agora? Tudo, Hannah disse simplesmente. Somos tudo o que precisamos. Naquela noite, eles se sentaram na varanda e observaram o sol se pôr sobre a terra que era verdadeiramente deles agora. Terra pela qual lutaram, sangraram, quase perderam e finalmente salvaram juntos. Hannah se encostou no ombro de Zachary, seu braço quente ao redor de sua cintura. Você se arrepende? Ela perguntou, de responder à minha carta, de arriscar em uma mulher que mentiu sobre a idade. Nem por um segundo. A voz de Zachary era firme. Você era exatamente o que eu precisava, mesmo que eu não soubesse. Talvez especialmente porque eu não sabia. E a mentira se tornou a melhor verdade que já encontrei. Ele a puxou para mais perto. 28, 38, 48. Não me importa quantos anos você tem, Hannah. Tudo o que me importa é que você está aqui. Você é minha. E nós construímos isso juntos. Hannah fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Mas eram lágrimas boas desta vez. Lágrimas de alívio, alegria e do conhecimento avassalador de que ela havia encontrado algo em que deixara de acreditar. Eu te amo, ela sussurrou.
Eu também te amo. A voz de Zachary ele estava rouca de emoção. Você me salvou. Você sabe disso. Salvou o rancho, salvou meu futuro, salvou tudo. Nós nos salvamos, Hannah corrigiu. É isso que as parcerias fazem. Eles ficaram em silêncio confortável enquanto a escuridão caía. Duas pessoas que começaram como estranhos unidos pelo desespero e se tornaram parceiros unidos pelo amor. O caminho à frente não seria fácil. Haveria mais lutas, mais desafios, mais momentos em que teriam que lutar pelo que haviam construído. Mas eles enfrentariam esses desafios juntos, da mesma forma que enfrentaram todo o resto. Hannah pensou em seu pai, em suas dívidas esmagadoras e em sua incapacidade de pedir ajuda. Ela pensou no pai de Zachary, em seu orgulho teimoso e em sua recusa em se adaptar. Ambos bons homens derrubados por seus próprios demônios. Mas ela e Zachary aprenderam com esses erros. Eles aprenderam que pedir ajuda não era fraqueza, mas sabedoria. Eles aprenderam que parceria significava mais do que sobrevivência. Significava lutar um pelo outro, mesmo quando as chances pareciam impossíveis. Eles aprenderam que o amor construído na honestidade, no respeito e na luta compartilhada era mais forte do que qualquer amor construído em mentiras bonitas. Obrigado, disse Zachary em voz baixa. Pelo quê? Por mentir sobre sua idade, por estar desesperada o suficiente para vir aqui, por me pressionar quando eu precisei, por lutar quando eu queria desistir, por me amar mesmo quando estava com medo. Ele se virou para olhá-la, e na luz que se esvaía, seus olhos estavam ferozes de amor. Obrigado por ser exatamente quem você é. Forte, dura e absolutamente perfeita para mim. Hannah o beijou, derramando tudo o que sentia nisso. Todo o medo que ela conquistara, todo o amor que encontrara, toda a esperança que aprendera a carregar novamente. Quando finalmente se separaram, ela sorriu. Você parecia mais jovem do que eu esperava, ela disse mais uma vez. Mas meu coração, Zachary incentivou. Seu coração é exatamente o que eu precisava que fosse. Forte o suficiente para lutar, corajoso o suficiente para amar e sábio o suficiente para aceitar ajuda quando foi oferecida. Hannah apoiou a cabeça no ombro dele. Nós vamos conseguir, não vamos. Não apenas sobreviver, mas realmente prosperar. Nós já estamos, disse Zachary, e a puxou para perto, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Eles se uniram como duas pessoas desesperadas tentando fugir de seus fracassos. Tornaram-se parceiros lutando pela sobrevivência. E em algum lugar nessa luta desesperada, encontraram algo que nenhum dos dois estava procurando, mas que ambos precisavam desesperadamente. Um amor forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, honesto o suficiente para enfrentar qualquer verdade e corajoso o suficiente para continuar lutando, não importa o que viesse a seguir. Aquele amor, construído na parceria, na honestidade e na determinação compartilhada, os levaria através de quaisquer desafios que estivessem pela frente. Eles provaram que podiam sobreviver a qualquer coisa, desde que sobrevivessem juntos. E esse conhecimento, essa certeza absoluta um no outro, valia mais do que qualquer fortuna, qualquer caminho fácil, qualquer mentira bonita jamais poderia valer.